Já estamos de volta com o seu estilo de vida. Agora a gente vai saber qual é a pergunta do Arlen. A primeira pergunta do dia, porque a gente sabe que o Arlen está sempre participando, né? E muito obrigada pela sua interação, Arlen. E bom dia para você já, né? Ele pergunta o seguinte: o público masculino tem procurado tratamento para essa deformidade da pele? Ah, sem dúvida. É aquilo que eu comentei. Hoje os homens buscam sem nenhum problema tratamento de toda a natureza. Em relação às estrias, é importante dizer que o padrão de frequência de estria masculina é diferente da mulher. A mulher, claro, desenvolve na mama, no abdômen, nas coxas, os locais de maior distensão. Os homens, perto das articulações, geralmente ombro, joelho, principalmente os homens que praticam atividade física e têm uma tendência a maior desenvolvimento de massa muscular, ou seja, áreas de distensão. Mas indistintamente, homens e mulheres têm buscado sim tratamento e isso a gente tem observado com maior frequência ultimamente. Bom dia, entrevista maravilhosa com a doutora Patrícia. Parabéns, Joana Dark Ferreira Cavalcante, uma fã. Olha que bom. E o Arlen tem mais uma pergunta pra gente. Ele quer saber qual é o melhor procedimento para retirar uma cicatriz. Diz que tem uma parte óssea no nariz. Cicatriz no nariz, grande desafio, né? Primeiro tem que se avaliar esse tipo de cicatriz. Se foi uma cicatriz traumática, se foi uma cicatriz pós-acne. Por quê? Porque dependendo da profundidade, do tipo e do grau dessa cicatriz, a gente pode mexer de forma diferente. Mas de antemão, cicatriz no nariz é um desafio. O nariz é uma área difícil de manipulação, tem pouco tecido, é mais a pele sobre a estrutura cartilaginosa e a gente tem que ter muito cuidado em manipular para que a gente não agrave ainda mais o aspecto dessa cicatriz. Hoje a gente dispõe de algumas técnicas, principalmente do ponto de vista tecnológico. Existe o laser de CO2, que é um laser que se propõe a tratamento de cicatrizes de qualquer natureza. A gente faz um estaqueamento em cima da cicatriz com o laser. Você pode repetir isso a cada 40 dias, até que o aspecto seja melhorado. Mas o que é tratar uma cicatriz? É mais uma vez, assim como nas estrias, estimular um tecido de reparação, estimular um tecido de sustentação com a técnica que você resolveu, ou com laser, ou com uma abrasão local, enfim, a técnica independe. O que a gente busca é a ativação de um novo colágeno para sustentar melhor aquele tecido que está fragilizado. Mas hoje em dia, cicatriz, principalmente cicatriz em áreas complicadas como é o nariz, eu acho que o laser de CO2 é uma grande opção. Ele ainda quer saber, doutora, se o refrigerante dá estria e quais alimentos que a gente deve evitar. Eu não diria estria, mas celulite sem dúvida, né? Aliás, não vamos culpar somente o refrigerante. A alimentação errada de uma forma geral, ela mexe com o teu equilíbrio orgânico e isso vai repercutir no teu contorno corporal. A estria nada mais é do que resultado de uma ruptura da fibra que pode se dar por um aumento do peso. E isso está relacionado com ingesta muito frequente de alimentos com alto valor glicídico, né? Alimentos que engordam literalmente. Refrigerante tem que ser minimizado, né, em termos de ingesta, porque isso realmente não é muito saudável. Em relação às massagens, a gente escuta diferentes tipos de massagem, diferentes modelos, tem a drenagem, enfim, existem muitos tipos mesmo hoje em dia no mercado, mas existe um mito ou uma verdade também de que a massagem com aparelhos faz muito mais efeito do que a massagem com as próprias mãos. Isso é verdade? É um mito? Ou como que a gente pode classificar? Eu acho que depende da qualidade da massagem. Existem profissionais extremamente habilitados, fisioterapeutas, que têm conhecimento da capacidade de drenagem através das mãos. Eu acho que a drenagem linfática manual tem sim o seu valor, mas como disse, quando feito por profissionais com conhecimento, habilitados, uma drenagem linfática bem feita a longo prazo ou a médio prazo surte sim efeitos importantes na melhora do contorno corporal. Se você tem oportunidade e condições de se submeter a drenagens com máquinas, ótimo. Acho que a máquina realmente ela dá uma incrementada nesse resultado, mas lembre que a máquina é feita por um ser humano, né? Ela é utilizada no paciente por um ser humano. Então, normalmente os fisioterapeutas orientados
por médicos dentro de uma clínica médica, eles podem ser habilitados a desenvolver o tratamento do contorno corporal, da celulite propriamente dita, com as máquinas de drenagem. Mas, como eu disse, uma drenagem manual bem feita também tem seu grande valor. Eu valorizo muito isso. Em relação à drenagem linfática em si, ela auxilia mesmo na redução da celulite ou isso também é um mito? A celulite é um tecido inflamado, né? Tanto é que quando a gente começa a manipular uma área com celulite, grau 2, grau 3, até grau 4, o paciente refere dor no local. Por quê? Porque é um tecido literalmente inflamado, né? A drenagem tem sim um valor importante na melhora porque ativa a oxigenação e a circulação sanguínea naquela área que está comprometida em termos de inflamação. É importante, você pode associar ao conjunto no tratamento da celulite, mas celulite é um grande desafio. Celulite tem fatores genéticos implicados, fatores alimentares que são importantíssimos, pouca ingesta de água, enfim. Acho que a drenagem tem seu valor, mas você tem que entender que o tratamento da celulite, ele tem que ser muito abrangente, senão você não tem resultados consistentes. E não adianta também a gente passar um creme hoje, deixar de beber refrigerante essa semana e acreditar que vai trazer resultado, né? Não, não existe isso. Eu acho que tudo é muita força de vontade, determinação e foco, né? Hoje a gente não pode prometer a uma mulher, você vai ficar sem celulite, porque isso tem a ver com fatores hormonais que são inerentes à mulher. Mas você tem sim como minimizar. Eu acho que tudo é um conjunto, é um conjunto de cuidados. A Anice, do bairro da Paz, quer saber se existe tratamento para cicatrizes de catapora e ela diz que ela não usa biquíni por ter algumas marcas e que fez uma cirurgia para retirada da vesícula. Tem como amenizar? Cicatrizes de toda a monta, cicatrizes pós-cirúrgicas, cicatrizes traumáticas, podem sim ser amenizadas hoje com tecnologias mais avançadas. Agora é importante saber que em algumas situações você vai minimizar, você não vai apagar a cicatriz. Você vai minimizar e, olha, diga-se de passagem, melhora de forma substancial. O paciente tem que ser submetido a sessões mensais da máquina, do laser. Há um pós, a gente chama em dermatologia de downtime, uma recuperação pós-procedimento que gira em torno de 7 a 14 dias, dependendo da intensidade, da energia que você utiliza na máquina. Mas, em geral, há sim ativação de um novo colágeno e o aspecto é bastante melhorado. Eu acho que se é algo que incomoda, busque sim tratamento especializado, com médico especialista, porque hoje o arsenal terapêutico para as cicatrizes realmente é bem importante, bem interessante. E a pergunta que não quer calar, depilação a laser é ou não é definitivo? Eu diria o termo correto é permanente. Veja bem, de uma forma até bastante esclarecedora para as pessoas entenderem. Quando a gente utiliza um laser que tem afinidade pela melanina do pelo, ele vai lá e na hora do disparo dá uma enfraquecida no bulbo, lá na raiz do pelo. Isso faz com que ele perca força para o novo ciclo. A cada mês que você é submetida a uma sessão de laser numa determinada área, aquela densidade capilar vai diminuindo cada vez mais, cada vez mais. Mas existe uma porcentagem de pelos que gira em torno de 10 até 15% na área atingida que pode não ser sensível ao laser. Então, assim, é muito variável. Existe uma parcela de pacientes que se submetem à depilação a laser que tem resultados fantásticos, a ponto de não mais repilar, tá? Existe uma outra parcela em que uma porcentagem de pelos não é muito responsivo. Você não vai ter mais aquela densidade de pelo que você tinha, por exemplo, numa axila, numa região de virilha ou numa uma perna bastante peluda, você vai perder realmente essa densidade. Mas existem pacientes que ainda apresentam, mesmo depois das 8, 9 sessões, ainda apresentam alguma densidade capilar. Eu diria que seria um procedimento de bastante durabilidade e varia muito de acordo com fatores hormonais inerentes daquele paciente. Vou te dar um exemplo meu. Eu fui uma das primeiras pessoas depiladas a laser aqui em Manaus, porque à época nós trazíamos a máquina para Manaus ainda na forma de aluguel.
Tá? E começamos então a fazer a depilação a laser, era uma coisa assim em que a gente passava o dia inteiro depilando, porque a máquina era alugada e a gente precisava otimizar o aluguel. Eu fui uma das primeiras a me submeter, vamos lá, quero ver o resultado em mim. Eu sou neta de libanês, eu sou extremamente peluda, né? Isso é uma característica até racial, e eu não tenho pelos até hoje nas áreas que eu depilei, isso já tem mais de 15 anos. Quer dizer, isso foi uma resposta minha, da minha característica orgânica. Eu vejo isso muito no dia a dia com os meus pacientes, mas também vejo alguns que são um pouco mais resistentes, ou seja, que têm ainda tendência, mesmo depois de todas as sessões, de apresentar alguma densidade, mas com muito menos densidade de pelo do que tinham antes, sem nenhuma sombra de dúvida. Eu acho sim que a depilação a laser é válida, extremamente importante em termos de resultado, e acredite, nós já solucionamos muitos problemas de encravamento de pelos nas mulheres, encravamento de barba nos homens com foliculite de repetição, coisas que incomodavam o dia a dia das pessoas, não só do ponto de vista estético, mas do ponto de vista de saúde mesmo, com formação de bolinhas de pus no local encravado, coisas que incomodam o dia a dia da pessoa. E a depilação a laser veio para minimizar e até resolver esses problemas sem sombra de dúvida. E os homens então têm aderido também? Muito. Barba cervical, principalmente essa região do contorno, eles fazem muito. Homens que têm pelos dentro do pavilhão auricular, expostos, que fica meio inestético. Enfim, algumas áreas em que os homens realmente utilizam com mais frequência. Atletas, nadadores, eles tiram muito o peito do tórax, porque acho que é uma característica dos nadadores, eles fazem muito isso. Atletas de fisiculturismo, enfim. E as mulheres, é claro, são campeãs na depilação de virilha, de região axilar, região de buço. O que a gente diz em relação à depilação a laser? Pelo claro, pelo louro ou pelo ruivo ou pelo branco, não funciona. O laser precisa da melanina, do pigmento do pelo para que ele neutralize. A gente chama isso em dermatologia de cromóforo, ele tem que ser atraído pela melanina do pelo. Ele vai lá e, atraído pela melanina, pela cor do pelo preto, escuro, ele vai lá e neutraliza. Então, qual é o melhor pelo para ser depilado com laser? Pelo preto e grosso, mais espesso. O pelo fino e claro não é uma boa indicação. E já que a gente está falando sobre encravamento, né, sobre a questão de encravar os pelinhos, por que isso acontece? Por que depois de um tempo, e é engraçado porque a gente reconhece muito que nas mulheres isso acontece, mas nos homens também tem acontecido, como você tem dito, em relação à barba e até em relação a outras regiões também que o homem depila, infecciona da mesma forma que acontece com a mulher. Em algumas vezes há uma alteração da estrutura do pelo, uma estrutura própria do indivíduo. Ele já tem tendência a fazer uma tortuosidade no aspecto do pelo, e isso faz com que o pelo saia e entre novamente. Na hora que ele passa a lâmina ou faz a depilação a cera, fica resto de pelo por baixo da pele, como se fosse um corpo estranho que permaneceu lá. Isso gera, sem sombra de dúvida, uma reação inflamatória, isso migra a célula da inflamação, prolifera a bactéria e vem as foliculites de repetição. Então, muitas vezes o indivíduo tem uma alteração estrutural do pelo. Outras vezes é por erro no depilar, né? Geralmente se indica que se depile no sentido do pelo para evitar esse tipo de agressão e de se deixar realmente esse coto de pelo embaixo da pele. Mas se o indivíduo tem tendência a fazer essa foliculite de repetição, até por alteração estrutural do pelo, a depilação a laser casa maravilhosamente bem. Inclusive, foi uma das causas, um dos principais motivos que nos fez procurar a depilação a laser. Porque como médica mulher, eu era muito procurada pelas pacientes. Pô, Patrícia, eu inflamo com muita frequência, eu não aguento mais. Depilar para mim virou uma tortura. E com o advento da depilação a laser, isso realmente foi uma solução vitoriosa. Nós temos mais uma participação e diz assim: gostaria de saber se tem como limpar manchas nas pernas e, se sim, qual é a melhor maneira de fazer? Manchas de raladuras, feridas em geral. Desde já, muito obrigada. Beijos. Um beijo para você também. Ela não se identificou. Ou ele, né? Veja bem, a pele, quando ela é agredida de alguma forma, seja de forma traumática,
com substâncias químicas, enfim, calor, né? De qualquer forma, ela pode reagir de duas maneiras. Tem pessoas que quando sofrem uma raladura, um trauma, elas pigmentam o local que foi atritado, escurece mesmo. Tem outras em que há fuga do pigmento e no local fica branquinho. Qual é o melhor de tratar? É o que escureceu, o que ficou mais pigmentado. O que ficou branquinho, a gente não tem muita coisa a fazer e às vezes ele involui, ou seja, volta a cor naturalmente, só com uma hidratação. Hoje sim, nós temos condições de minimizar essas manchas escuras, vamos dizer assim, que surgem por traumas repetidos, por depilação mal feita, por queda, raladura da pele. Existem cremes despigmentantes, né, de uso tanto facial como corporal. Existem os peelings químicos corporais que ajudam no processo de troca e de clareamento. Enfim, tem como minimizar sim. Tem pacientes que são alérgicos e fazem alergia à picada de inseto e tem a perna totalmente manchada por processos inflamatórios de repetição. Esses pacientes precisam ter a pele vigorosamente hidratada e podem sim se submeter a processos de clareamento, claro, com orientação médica. O peeling na pele negra pode causar algum tipo de mancha? A pele negra é um grande desafio, é uma pele que tem muita reatividade pigmentar, né? Mas o negro também pode ser tratado do ponto de vista de clareamento, claro, com algumas restrições de intensidade de despigmentante, mas, sem dúvida, a pele negra é uma pele que dá mais trabalho do ponto de vista de reatividade pigmentar. É muito mais fácil você mexer com procedimentos, com laser, numa pele bem clara, né, que infelizmente não é a nossa realidade aqui em Manaus, do que com uma pele fototipo mais alto, 4, 5. Mas essa é a nossa realidade, né? Nós trabalhamos, na maioria das vezes, com peles de fototipo mais alto, com pele, o moreno mais escuro, o negro, enfim. É a nossa realidade populacional. Então, a gente está habituada com esse tipo de desafio. Quando a gente vai fazer curso fora daqui da região norte, o pessoal diz, para o pessoal do norte a gente usa uma concentração diferente porque sabe, nos ativos de despigmentação, que a nossa característica de pele aqui é um pouco mais pigmentada. Então a gente no dia a dia já aprendeu a lidar com isso, não vejo isso como um problema não. Eu sou o Vladimir Terra Nova, de Manaus, e tenho uma cicatriz causada por acidente, e a cicatriz é funda. O que eu faço para voltar ao normal? Cicatriz funda, em algumas vezes a perda do tecido de sustentação. Você pode sim ativar isso com o laser, mas em algumas situações a gente precisa revolumizar aquele tecido. Ou seja, não adianta só passar o laser para melhorar o aspecto da cicatriz. Você tem que sustentar essa cicatriz por baixo e em algumas vezes a gente precisa fazer preenchimento, revolumização com a própria gordura. Enfim, existem técnicas para reconstituir o volume e melhorar a superfície da pele lesionada. Eu acho que é um conjunto. Nesse caso, com cicatriz e perda de volume, tem que ser um conjunto de técnicas. Quanto tempo depois que se faz uma cirurgia pode procurar um profissional para tratar a cicatriz? É a Michele Moura do São José. É engraçado, cicatriz realmente incomoda as pessoas, né? Muito, porque é uma marca, né, que fica na tua pele indefinidamente. Boa pergunta, é Michele o nome dela. Isso. Nós dermatologistas somos muito procurados para a correção ou melhora do aspecto de cicatrizes pós-cirurgia plástica. Abdominoplastia, mamoplastia, cicatrizes pós-lifting facial. Por quê? Porque o aspecto de uma cicatriz, às vezes, independe da técnica do cirurgião. Às vezes ele faz tudo muito certinho, com muita acurácia técnica, usando fios de boa qualidade, pontos bem discretos, mas o organismo daquele indivíduo reagiu de uma forma mais agressiva àquele dano tecidual, através do corte, da incisão, enfim. Ou seja, muitas vezes a cicatriz independe da qualidade do cirurgião ou da técnica, e sim da resposta daquele tecido àquela agressão. Então, nós somos muito procurados para o tratamento dessas cicatrizes. Eu diria assim, você tirou os pontos, né? Eu acho que dá um tempo de 2 até 3 meses, e aí então pode-se iniciar, dependendo, claro, do aspecto final daquela cicatriz, alguma forma de tratamento. Seja ela com medicamento
tópico. Aliás, o medicamento tópico, principalmente os géis de silicone, eles podem ser usados imediatamente após a retirada dos fios, né, dos fios de sutura. Mas técnicas mais invasivas, como laser, em geral eu espero de 30 dias para lá. A gente dá um tempinho maior, em geral até 60 dias para se começar a mexer naquela cicatriz. E diga-se de passagem, o resultado também é bacana, bem bacana. Minha filha tem 9 anos e é alérgica à picada de mosquitos. Tem manchas nas pernas e ela se sente incomodada. Tem algum tratamento para a criança, Anice? Então, Alice, primeira coisa, você tem que abordar a causa, né? A gente, em vez de preocupar somente com as manchas, a gente tem que tentar evitar ou pelo menos minimizar que a tua filha continue apresentando essa hipersensibilidade, tá? Ela provavelmente tem um negócio chamado estrófilo. Estrófilo é alergia à picada de inseto, é muito comum aqui na região, tá? E muitas crianças apresentam essa hiperresposta ao antígeno, a substância que o inseto inocula. Bom, criança é um pouquinho mais complicado de se manipular em termos de melhora de mancha, de cicatriz, por causa da sensibilidade da pele da criança. Eu diria que nesse primeiro momento, ela tem que procurar um dermatologista para instituir no dia a dia da filha dela medidas para minimizar essa reação exagerada da pele dela à picada de inseto. Existem técnicas e medicamentos que são utilizados hoje, repelentes específicos para criança. Aliás, esse tema repelente está em alta por conta dessas viroses introduzidas pelos insetos, né? A gente sabe que existem repelentes para a classe infantil, para as grávidas, para a população em geral. Então, procurar esse tipo de coisa, ou seja, minimizar a picada do inseto através da repelência, usar roupinhas que cubram melhor a pele da criança, hidratar é outro ponto que eu acho indispensável, vigorosamente a pele da criança, com hidratantes específicos para a faixa etária infantil. Por quê? Porque provavelmente a filha dela é uma criança alérgica, é uma criança atópica. E o atópico precisa ser diariamente hidratado. Existem hidratantes específicos para a pele infantil. É claro, à medida que esse processo de hiperreatividade for melhorando, a tendência dessas manchas também é melhorar. E caso necessário, se ficar muito antiestético, muito estigmatizante para a criança, deve-se usar clareadores mais brandos. Isso a gente pode discutir. Muito obrigada pela sua participação, mais uma vez por ter trazido para a gente esclarecimentos tão simples, porque é muito bom quando a gente ouve uma pessoa falando e entende o que ela diz, né? É muito mais fácil da gente entender as coisas e de começar a colocar em prática para poder se sentir melhor com o nosso corpo, com a nossa mente, enfim. Porque mesmo sendo físico, quando a gente está bem no físico, a gente está bem na mente também. É verdade. Eu acho que buscar o bem-estar pessoal passa, inclusive, pela valorização da autoimagem. Eu acho que se cuidar, se gostar é algo fundamental. Agradeço a oportunidade, acho que foi um tema bem interessante. Bom dia a todos. Muito obrigada. E para você que está em casa, eu quero te lançar um desafio. Se você tem alguma dúvida em relação a como se maquiar, de repente seu olho é pequeno, ou seu olho é grande demais, ou de repente você não sabe fazer um contorno e você gostaria de aprender isso, você gostaria de dicas de como fazer, você manda para o nosso WhatsApp agora, porque depois do intervalo nós vamos solucionar todos os seus e os nossos problemas em relação a isso. Então, qualquer dúvida relacionada à maquiagem, você pode enviar para o 92, código de Manaus, 98111-4512. Não perde tempo, porque a gente já está voltando e nós vamos começar a tirar as suas dúvidas. Até lá!